Você é ciclista? Então se liga nesse vídeo que eu quero compartilhar com você. Only one time trial on the penultimate day. It suited Nibali, of course. If it was going to be a battle between the three big favorites. Legal, né, pessoal? Esse é um vídeo antigo, mas que hoje, vendo ele novamente no meu Instagram, eu comecei a refletir sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não sabemos o contexto em que isso aconteceu. Até porque, claramente, na imagem a gente vê que existia ali uma competição profissional com atletas profissionais que se prepararam para estar ali. Não sei dizer em que lugar do mundo isso aconteceu. E claramente algum espertinho ali, para aparecer na câmera, na filmagem, porque sabia que alguém estava filmando, empinou sua bike e foi acompanhando aquele pelotão de atletas profissionais que estavam ali. E o que eu quero refletir com você, talvez é o que esteja na motivação por trás de tudo isso. Claramente a gente vê que essa pessoa que estava empinando a bike ali não era um atleta profissional, ou pelo menos não estava gabaritado ou autorizado a participar de uma prova de competição profissional. Nós não sabemos o contexto dele, se ele se preparou, se não se prepara, se é atleta, se não é, se almejava isso muitas vezes, se de repente o sonho dele era se tornar um atleta profissional ou não. E também não sabemos o que está por trás da intenção dele. Talvez ele se aproveitou de um evento televisionado, que geralmente as provas na Europa ou nos lugares do mundo são televisionadas e são transmitidas para todos os lugares. Se aproveitou desse momento para ter o seu momento de brilho, o seu momento de estrela, né? O seu momento onde ele pudesse aparecer para toda a multidão que estava assistindo ali. Na vida, pessoal, muitas vezes acontece da mesma forma. A gente se depara com situações onde pessoas querem o teu brilho, querem ter o que você tem, mas elas nunca querem pagar o preço que você pagou para chegar aonde você chegou. Muitas vezes acontece isso. As pessoas muitas vezes querem chegar no final onde você está, mas eles não querem percorrer o caminho que você percorreu até lá. Talvez esse rapaz sonhou em seu coração ser um atleta profissional, ser alguém para participar de uma prova televisionada, mas nunca conseguiu fazer isso. Então, acaba usando dessa artimanha para ter o seu momento de brilho, o seu momento de estrela. Talvez, pessoal, nós também podemos nos encaixar no perfil desse ciclista que estava empinando essa bicicleta. Talvez a gente está caminhando pela vida, olhando para a grama do vizinho, olhando para aquilo que os outros têm de melhor, e muitas vezes, por não conseguir chegar lá, a gente usa de artimanhas para também ter o nosso momento de brilho. Muitas vezes, a vida mesmo faz você talvez desacreditar da situação em que você vive, ou muito pior, muitas vezes ela faz você acreditar que aquilo que você está vivendo não é algo bom, não é algo que Deus colocou na sua vida, não é algo que você gostaria de ter. Muitas vezes, pelo fato de simplesmente estar olhando para as coisas dos outros, estar olhando para a vida que os outros têm, e muitas vezes até uma vida muito superficial, acaba comparando com si próprio e achando que a sua vida não vale a pena, que a vida em que você vive não tem sentido nenhum. Mas eu quero fazer esse vídeo para dizer para você que existe sim uma boa notícia para você. Nas Escrituras, nós vamos encontrar lá no Salmo 139, no verso 16, o autor dizendo mais ou menos isso, onde Deus escrevia todos os nossos dias num livro, ainda quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe. E ele escrevia tudo lá, planos a respeito de nós, planos perfeitos. Ou seja, você não é um erro, você não é um acaso, você, na vida, você não é este ciclista que empina sua bicicleta e tenta ter o momento de fama dele com o brilho dos outros. Não, na vida, Deus escreveu um plano perfeito para você. Deus escreveu isso lá no Salmo 139. Está dizendo, nesse livro, eu tenho certeza que Deus só escreveu coisas boas a teu respeito. E eu quero perguntar para você, quais foram os sonhos que talvez você teve e você deixou lá para trás? Você deixou de acreditar nisso? Quais foram os projetos que você enterrou na sua vida e que você não deu seguimento neles?
Talvez, quais foram os sonhos que as pessoas mataram na sua vida? Muitas vezes as palavras que as pessoas lançam sobre nós, elas têm poder sim. Provérbios, nós vamos entender que a Escritura diz no livro de Provérbios que nós temos o poder de dar a vida ou a morte através das nossas palavras. Ou seja, muitas vezes sonhos teus foram enterrados por palavras de derrota de outras pessoas que eram como esse ciclista. Por ver que você tinha potencial, por ver que você tinha um brilho diferente, lançavam palavras de derrota, palavras de morte, palavras que iam te colocar para baixo e com a intenção de matar os teus sonhos. Você conhece gente assim? Ou seja, Deus, Ele não pensa assim a nosso respeito. Se Ele escreveu planos perfeitos, assim como a palavra diz que Ele fez, é porque Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Mas quando nós declaramos derrota sobre a nossa vida, é isso que vai acontecer. Agora, quando nós deixamos de ser aquele ciclista empinando a bicicleta para aparecer no vídeo dos outros e você se torna aquele que está na pista, de fato brigando pela tua posição na vida, você vai encontrar vitória. Porque nós temos um Deus que escreveu somente planos perfeitos a nosso respeito. Eu quero desejar que Deus abençoe a tua vida. Mais do que isso, eu quero dizer para você que se você se encontra nesse momento e acha que a sua vida não tem sentido nenhum, acha de repente que você não está vivendo os planos e os sonhos que você gostaria de realizar na tua vida, faça uma oração a Deus. Ele está acessível a nós. Peça para Ele entrar no teu coração, mudar a tua vida, transformar a tua vida. Peça para que Ele cumpra os planos que Ele escreveu, assim como diz no Salmo 139, que os planos que um dia Ele escreveu a teu respeito, que não são planos de derrota, mas são planos de vitória, possam se concretizar e possam desejar e possam fazer com que você seja alguém pleno e alguém realizado. E que a partir desse dia, você não seja mais aquele ciclista que empina a bicicleta, anda no lado dos outros, tentando chamar a atenção a teu respeito, simplesmente por causa do brilho dos outros, mas muito pelo contrário, que os outros enxerguem o brilho de Deus em você e que a vida que você segue seja aquilo que Deus sonhou para você. Um forte abraço, Deus abençoe a tua vida.